Olá, vamos para mais um capítulo, é o penúltimo capítulo do livro A Ilha Perdida. O título de hoje é A Expedição. Afinal, dias depois, à hora do almoço, Padrinho falou: "Quem quer ir comigo à ilha? Quem quiser, levante a mão direita." Os 6 levantaram a mão imediatamente e Padrinho deu risada. Depois explicou: "Estou preparando tudo para fazer uma visita a Simão, o amigo de Henrique. Vamos todos no barco e Bento e Tomásio vão na canoa levando os mantimentos e barracas. Conforme for, dormiremos uma noite na ilha. Vamos descobrir o homem barbudo. Vamos descobrir o mistério da ilha, que por enquanto só Henrique conhece." Foi um sucesso. Desse dia em diante, não se falou nem se pensou noutra coisa a não ser na excursão. Só Henrique ficou tristonho. Simão não queria que descobrissem. Ao mesmo tempo, lembrou-se das palavras dele: "Podem vir, ninguém me encontrará." Passaram mais uns dias em preparativos. Vera e Lúcia prepararam as calças compridas e as blusinhas. Madrinha tratava das coisas que levariam. Arranjava cestas com latas de presunto, patê, compotas. Amarrava frigideiras, panelas, garrafas para água, copos de papelão, roupas para os meninos, meias e muito mais. Padrinho arrumava numa caixa de injeções contra mordidas de cobra, vários remédios contra gripe, cortes, queimaduras. Todos se sentiam animados e satisfeitos com a aventura, que seria uma verdadeira expedição. Escolheram uma quinta-feira e na madrugada desse dia prepararam-se para embarcar. Levariam os 2 cachorrinhos, pois eles poderiam prestar bons serviços na ilha. Levaram também, numa cestinha com ovos cozidos, vários quilos de linguiça e uns pacotes de manteiga, que Eufrosina lhes deu à última hora para reforçar a matuta feita por Madrinha. Madrinha despediu-se deles no terraço de casa, desejando que fossem felizes na excursão. Ainda estava escuro quando a caravana desceu ao morro, a caminho do lugar onde estavam amarrados o barco e a canoa. Embarcaram com coragem e animação. Assim que os barcos começaram a descer o rio, o sol surgiu no horizonte e Henrique e Eduardo lembraram-se daquele dia em que haviam fugido, umas semanas antes. Fora numa madrugada como aquela. Navegaram durante umas horas e os barcos deslizaram pelo rio, levando o bando de crianças ansiosas pela aventura na ilha. Queriam conhecer Simão e ver a caverna onde Henrique morou durante 8 dias. Mas no íntimo não acreditavam nem na existência de Simão, nem na caverna, nem nada do que Henrique contara. Quando avistaram a ilha, deram gritos de alegria. Os cachorros latiram. Padrinho perguntou: "De que lado vai ficar a prainha?" "Vamos desembarcar na prainha onde Eduardo construiu a jangada." Eduardo e Henrique não souberam explicar de que lado ficava. Tinham ido parar nela por acaso e não sabiam como descobri-la agora. Quando Henrique viu outra vez a ilha de perto, com suas palmeiras e coqueiros, suas grandes árvores, seu ar de mistério, sentiu o coração pulsar fortemente. Com certeza, Simão estava nesse momento um pouco longe da ilha, olhando os barcos que se aproximavam. E a telegrafia sem fio estaria trabalhando entre os animais. Todos estavam avisando uns aos outros do perigo que se aproximava. Os animais haviam de se esconder. E Simão desapareceria em algum lugar misterioso que ninguém descobriria. Padrinho resolveu encostar os barcos em qualquer ponto da ilha, pois já era tarde e estavam com fome. A prainha não fora encontrada. Todos desembarcaram. Bento e Tomásio começaram a preparar as panelas para o almoço. As crianças foram fazer uma excursão pelos arredores juntamente com o Padrinho. De repente ouviram um grito de Bento: "O almoço está na mesa!" Voltaram dando risada, pois não havia nem sombra de mesa. Sentaram-se no chão e, com pratos de papelão nas mãos, comeram linguiça com ovos e pão. Depois comeram pessegada e tomaram café feito pelo Bento. Deitaram-se um pouco depois do almoço.
Depois Padrinho disse: vamos então, vamos dar umas voltas. Penetraram na mata e caminharam abrindo caminho entre cipós e folhagem cerrada. Padrinho e Tomásio iam na frente. Depois as crianças e atrás seguia Bento com uma grande faca de cozinha entre as mãos. Os cachorros pulavam de um lado para o outro, entusiasmados com o passeio. De vez em quando, Padrinho parava e perguntava, indicando uma árvore ou uma rocha. Não reconhece esse lugar, Henrique? Henrique sacudia a cabeça. Não estava reconhecendo nada, nem árvores, nem pedras. Parecia nunca ter passado por ali. Quando um dos cachorros parava e latia para uma moita e espiar o que havia. Às vezes era um coelho ou uma raposa que se escondiam ou saíam correndo aos pinotes pelo mato adentro. Assim andando, foram parar num rochedo muito alto. Contornaram o rochedo e desceram a caminho que havia atrás dele. Era uma espécie de trilho existente atrás das pedras. O caminho era batido e Padrinho disse logo: muitos bichos passam por aqui, vejam como a terra está pisada. Henrique falou: os bichos vão tomar água no riozinho que há lá embaixo, Padrinho. É uma nascente com água muito pura. Padrinho parou para olhar Henrique. Como é que você sabe que há uma nascente lá embaixo? Todas as crianças olharam Henrique quando ele respondeu: eu vim aqui um dia com Simão e Boni. Foi no dia em que a viadinha morreu. Eu me lembro que paramos, descemos esse caminho e bebemos água no riozinho. É um lugar cheio de avencas e samambaias. Desceram correndo para ver se de fato havia a nascente que Henrique falou. Lá estava ela, entre samambaias muito verdes e avencas que caíam em pencas nas margens. Padrinho ficou pensativo. Tornou a perguntar: então vocês pararam por aqui, Henrique? Passamos aqui, sim, senhor. Nesse caso, você sabe o caminho da gruta? Não sei, Padrinho. Depois que saímos daqui, fomos diretamente para o bosque de pinheiros. Quando voltamos de lá, fomos para a gruta sem passar por aqui novamente. Ficaram durante algum tempo examinando aquele lugar. Tomaram água fresca e voltaram subindo mais uma vez por trás do rochedo. Depois que caminharam mais de uma hora pelo meio da mata sem encontrar nada, Padrinho resolveu voltar para o lugar onde haviam ficado os botes. Já era tarde e ainda tinham que preparar o jantar e armar as barracas que passariam a noite. Voltaram pelo mesmo caminho, todo marcado com galhos quebrados e cortes de facas nos troncos. Esses cortes haviam sido feitos de propósito, para evitar que se perdessem e assim pudessem chegar ao lugar onde haviam desembarcado pela manhã. Trataram imediatamente de armar 2 barracas. Todas as crianças auxiliaram depois de comerem o jantar, preparado por Bento. A noite caiu rapidamente. Padrinho chamou todos para dentro das barracas. Não queria que ninguém ficasse fora. Uma vela ficou acesa até mais tarde, enquanto os mais velhos conversavam. Os cachorros deitaram-se ao chão e Vera e Lúcia dormiram no mesmo instante. Mas era um sono leve, pois a todo momento abriam o olho e davam uma espiada para os lados. Se ouviam um barulhinho qualquer, ficavam alertas, de orelhas espetadas, esperando alguma coisa. Kiko e Oscar ficaram na mesma barraca com Vera, Lúcia e Padrinho. Na outra ficaram Bento, Tomásio, Henrique e Eduardo. Às 10 horas, todos estavam dormindo. Apesar de ser verão, a noite estava muito fresca. Haviam levado oleados para serem usados caso chovesse na ilha. Mas naquela noite não choveu. Já estava chegando a madrugada, quando Henrique ouviu uma espécie de assobio. Lembrou-se que os micos assobiam assim. Levantou-se sem fazer barulho, arrastou-se para fora da barraca e espiou à volta. Havia uma mancha no céu. Era o sol que já vinha surgindo. O rio corria manso e uma leve brisa passava entre o arvoredo. Pingo estava fora da barraca, olhando para todos os lados. Um ar desconfiado, de certo também ouvira alguma coisa. Henrique chamou baixinho: Pingo, Pingo, venha cá! O cachorrinho aproximou-se amistosamente e Henrique segurou-o pelo pescoço, dizendo: Quieto, vamos ver o que há.
Olhou as árvores próximas, olhou as moitas, procurou por todos os lados, acompanhado por Pingo, e não viu nada. Mas tinha certeza de que ouvira o assobio e não se enganara. O cachorrinho também procurou, como se quisesse descobrir alguma coisa escondida na folhagem. Mas seria Boni que estaria ali espiando? Então ele chamou: Boni! E nada. Pingo levantava o focinho e suas narinas espiavam o ar. Henrique entrou na mata e chamou Pingo. Caminharam juntos procurando por todos os lados. Henrique subiu numa das árvores, pois parecia que a folhagem se movimentava lá em cima. Chegou até quase ao alto sem nada encontrar. Pingo, vendo desaparecer entre os galhos, começou a latir como que chamando-o. Henrique desceu outra vez e escutou. Ralhou com o cachorrinho. Só ouviu o vento sussurrar entre os ramos e o barulhinho do rio que passava sem cessar. Voltou para a barraca ainda procurando. Foi então que encontrou uma casca de banana no chão. Como não tinham levado nenhuma banana para a ilha, isso significava que alguém estivera por ali. Ou Simão ou um dos micos. De certo, tinham vindo espiá-los enquanto dormiam. Guardou a casca de banana no bolso. Quando chegou à beira do rio, viu Bento procurando lenha para fazer fogo. Disse que ia preparar um bom café. Todos já estavam se levantando e Pipoca vinha saindo da barraca, todo sonolento, atrás de Vera. Espreguiçou-se e foi beber água no rio. Vera e Lúcia debruçaram-se na margem para lavar os rostos. Disseram que haviam dormido muito bem. Queriam saber o que Henrique fora fazer na mata logo cedo, só com o Pingo. Henrique não mentiu. Contou que ouviu um assobio e foi verificar o que era. Encontrou então a casca de banana. A casca passou de mão em mão. Era de uma qualidade de banana que não existia na fazenda. Bento chegou a cheirar a banana, dizendo que o cheiro era de banana selvagem. Padrinho examinou-a sem dizer nada. Depois de terem lavado os rostos e escovado os dentes, Padrinho chamou para fazer o café. Madrinha pusera uma lata grande de leite condensado na cesta. Comeram bolachas e queijo. Guardaram tudo novamente e prepararam-se para outra excursão através da ilha.